muita gente ficou insatisfeita com o último pagamento de dividendos da Klabin, com um resultado pífio aí na distribuição. Por quê? O que era pensado por alguns investidores era que Klabin tinha um histórico de pagamento de dividendos muito grande. Ela seria considerada uma das melhores empresas para dividendos. Porém, o tipo de produto com que ela trabalha é muito cíclico e ela está nesse mercado de commodity da celulose, dos papéis. O preço do dólar, a inflação, as exportações vão variar bastante. Essa variação pode mexer nos dividendos. E outro ponto também é que quando você investe em Klabin, você tem que entender que é uma empresa que no último ano de 2024 veio numa fase muito intensiva de investimentos para se tornar mais competitiva, para aumentar sua produção. E quando eu tenho esse cenário de altos investimentos, eu tenho pouco espaço para o pagamento de dividendos. Então espera-se que ela seja uma pagadora de dividendos, sim, mas uma pagadora de dividendos mais resiliente, mais consistente dentro daquela média entre 5% e 6%, nada muito grandioso. Então, para investir, você precisa saber dessas diferenças. E quando nós fazemos a análise dos resultados trimestrais aqui, que eu sempre trago, porque ela é uma das empresas da carteira do canal, que eu gosto bastante da sua tese de investimentos, a gente percebe que, pelo menos por estar num ciclo de investimentos muito grande, ela veio conseguindo aumentar as suas receitas, né? A gente vê que o seu lucro líquido também de forma ondulatória, né? Esse crescimento de receita ele não é só também do ano de 2024. É uma empresa que ela vem crescendo com o passar dos anos. A gente pode perceber esse histórico aqui, desde 2015, ela vem aumentando as suas receitas. Mas um ponto que muita gente não percebe é a sua ciclicidade na questão dos seus lucros, né? Em alguns momentos ali até oferindo alguns prejuízos contábeis na sua DRE. Então a gente tem que investir nela, saber que ela vai ser com esse caráter cíclico, né? Os produtos com que ela trabalha são comoditizados em grande parte, né? Que ela tem ali as fibras, ela tem a celulose, os papéis, as embalagens. Com isso ela planta eucalipto, pinos, faz as reciclagens para fazer a partir dessa celulose, além de exportar, fazer fibra curta, fibra longa, fluff para jogar no nosso mercado aqui e fazer os papéis e as embalagens, com que é um foco muito forte dela. Então, uma das características é, apesar dela estar um pouco refém do ciclo da commodity da celulose, ela visa esse crescimento de mix de produtos, né? Se ela tem esse mix de produtos mais forte, ela consegue diversificar suas receitas. Aqui, por enquanto ainda, apesar de estar caindo, ela está com uma cotação acima da projeção daquele lucro com que ela daria, né? A gente pode perceber que em termos de atratividade pelo seu preço-lucro, né, o preço da ação versus o lucro por ação, que ela está negociando um PL de 13,7, sendo que a sua média seria 6,7. Então hoje, se eu fosse analisar só por esses indicadores, Klabin estaria um pouco mais cara aí. E esse PL ele vem ali um pouco mais alto do que a média, porque o lucro por ação ele vem diminuindo de 2022 para cá. Então se eu analiso o preço pelo seu lucro por ação, se eu tenho um lucro que vai caindo e o preço fica estável, essa relação se inverte, né? Mas para isso a gente precisa entender os resultados do quarto trimestre, o resultado de 2024, quais são suas projeções, o que a empresa vem fazendo com isso, né? A gente vê que o primeiro ponto, né, parte do primeiro ponto de análise seria o relatório de produção, né? Porque a empresa precisa fazer a produção, fazer a venda, descontar os impostos, descontar ali as suas dívidas e assim sobrar o lucro. A gente vai entender por que o lucro foi bem menor dessa vez do que foi no trimestre passado e se isso é perigoso ou não. E um ponto importante também que a gente precisa analisar, de onde vêm esses dividendos, né? Então, olhando a produção, nós percebemos que de forma anual, em 2024, ela cresceu total em 7%, né? E de forma trimestral também em 7%.
7%. E um ponto importante que a gente precisa ver é que, de forma anual, a celulose foi meio que praticamente de lado, 3% a menos, apesar de que nesse trimestre ela conseguiu vender 25%, produzir 25% mais. Um ponto interessante é que na linha de papéis, com o ramp-up ali das suas máquinas de papel 27 e 28, a gente teve um crescimento muito bom na linha de papéis, né? Um crescimento de 87% trimestral na MP28 e 17% na MP27 para a linha dos container boards também. Então isso trouxe um pouquinho mais de lucratividade para a empresa, um jeito de, um cenário onde vende-se um pouco menos ou produz menos celulose, ela vem com os outros produtos para poder diversificar isso, tá? Então, quando tem essa produção um pouco maior, em 7%, nós temos o quê? Um aumento das suas vendas, teoricamente, né? Então aqui aumentou em 6%. Então veja, cresceu 7% a produção e a venda cresceu 6%, praticamente par a par, de forma trimestral. A gente percebe que a parte das vendas da celulose no trimestre pesou um pouquinho mais, né? 39%. Então veja, o preço da celulose, o preço do dólar, vai interferir praticamente ali em 40%, né? Ou interferiu no quarto trimestre em 40%, tá? E esse volume de vendas, a gente vê ainda uma diminuição de forma anual na celulose, né? Por quê? Porque nos slides passados produziu-se menos celulose. Então, produzir menos celulose, vendia um pouquinho menos também. Com isso, eu vou ter o quê? Um volume de vendas menor, uma lucratividade menor vindo da celulose, tá? Mas o ponto importante, onde a empresa cresceu mais, linhas de papéis, linhas de embalagem, tanto trimestral em 15% e 11%, quanto de forma anual também bem interessante, 22% para os papéis, né? Então, se eu tenho de forma anual um crescimento de 7% na produção, se eu tenho 6% a mais na venda, obviamente eu vou ter uma receita que vai vir um pouco maior, e uma receita que veio superando as expectativas do mercado, 17% a mais no trimestre em receita líquida, e essa receita líquida, conforme eu disse nos slides anteriores, veio forte por questões das embalagens ali, em 33% com essa relação, tá? E também se a gente olha de forma anual, cresceu-se 9%, então eu aumentei 7% de produção, vendi 6% a mais, mas por essa variação dos preços, tanto da commodity celulose, quanto do maior preço ali negociado dos papéis e das embalagens, um crescimento até mais robusto, de 9%, né, chegando a 5,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2024, ou de forma anual, né, crescendo ali os seus 9%, que eu disse, em 19,6 bi de reais. Então, um ponto positivo é que nós temos aqui, de forma anual, um crescimento de 16% no seu EBITDA ajustado, né, chegando ali a 7,3 bi, frente a 6,3. De forma trimestral, a gente tem 1,8 contra 1,8 também, um crescimento de 1%. E o que impactou realmente no lucro líquido, que foi 542 milhões, menos 28% anual ou menos 26% trimestral, foi o que está demarcado, que são as despesas financeiras, tá? As despesas financeiras somaram 848 milhões de reais, então mesmo ela faturando quase 10% a mais de forma anual na sua receita líquida, fechando em 19 bi, essas despesas financeiras ocuparam uma fatia importante da sua receita. Por isso que eu tenho um lucro que é 28% menor, mas, de certa forma, o que é importante para a gente é trazer a linha do seu EBITDA, que é onde o investidor vai ficar feliz. Não, ela tem que crescer o seu EBITDA. E como que uma empresa cresce o seu EBITDA, né? Cresce o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Aumentando o volume de vendas, aumentando os preços e fazendo esse mix ótimo, aproveitando as oportunidades do mercado. A hora que a commodity celulose dá uma queda, ela aumenta os outros produtos e assim vice-versa. O que a gente tem que analisar de uma forma muito madura é: o primeiro ponto para 2025 de Klabin é fazer o pagamento das suas dívidas, porque isso que está preocupando os investidores, é isso que faz a cotação ainda estar arrastando. Não é nem pela questão da menor distribuição de dividendos projetados, ou a sua nova política de dividendos, que é pelo EBITDA ajustado de 10% a 20%. A questão é sobre o pagamento dessas dívidas. Essa empresa vai ter condições de pagar, porque hoje ela tem 40 bilhões de reais em dívidas, e a sua dívida líquida por EBITDA em dólar, que é o que nós devemos olhar, é em 3,9, tá? Ou 4,5. Então fica nessas duas questões aí.
o que traz uma certa preocupação. Então, o primeiro ponto para a gente poder receber mais dividendos de Klabin é ela estabilizar o seu ciclo de investimentos anual sem trazer mais novos projetos, que é o que vai acontecer, né? Para 2025 ela vai estabilizar as linhas ali, preocupando só mais com as florestas, não vai ter a injeção de novas fábricas e tudo mais, e ela pagando essas dívidas, no futuro a gente tem também uma despesa financeira um pouco menor. Então, se eu tenho uma despesa financeira um pouco menor, a gente consegue uma lucratividade maior, mas a sua política vem do EBITDA para distribuição de dividendos, né? O interessante é que quando a gente dá uma olhada no seu caixa, mesmo essa dívida um pouco maior, quando a gente está analisando uma empresa, vendo essas questões de endividamento, a gente deve olhar também o seu caixa, quanto que ela tem de liquidez. Aqui a gente tem uma posição em caixa de 7,5 bi, o que é o suficiente para cobrir as suas despesas com esse endividamento por 32 meses. Então, de efeitos de curto prazo, com preocupação do endividamento com Klabin, isso, analisando aqui o relatório de gestão, a gente pode desconsiderar, porque tem caixa suficiente para arcar com essas despesas, mesmo isso sendo um fator preocupante para o mercado. E a Genial viu até um ponto positivo na questão dos dividendos distribuídos ali, que ela anunciou JCP de 21 centavos por unit, 11 de dezembro, para ser pago dia 12 de março. Além do dividendo de 4 centavos também por unit, tá? Com pagamento para 14 de março. Então, março vai ser um JCP e um dividendo. E a distribuição somou 16% do EBITDA, o que contrariou a expectativa do mercado, que esperaria um pouco menos, na casa ali dos 10%, né? Então, isso explica esse dividend yield um pouco maior em 2024 do que foi em 2023, fechando com 6,1, tá? E esses 6,1 dividendos caracteriza ali, para quem gosta de investir em uma carteira previdenciária, como uma empresa que está dentro do critério do Bazin, né? Aqui só mostrando esse aumento no ano de 2023, 5,8%, né, em dividend yield, agora 6,2%. Independente dessa questão de porcentagem, a ideia é, se nós temos um aumento do seu EBITDA, nós temos um dividendo projetivo maior. Então, eu fiz uma modelagem aqui básica. Agora, a gente entra na parte específica do vídeo, que é uma especulação, tá? Não é um efeito que eu posso te garantir que isso vai acontecer. Mas, como nós temos um histórico longo de crescimento de receitas, conforme a gente viu lá no início do gráfico, se a gente projetar aqui para 2025 um crescimento médio de receita em 8% e um crescimento do seu EBITDA de 13%, com um lucro também maior, mas vamos focar aqui, e a gente tem que em 2024 foi 7,3 bi de EBITDA. Se eu subo para 8,2, que é esse crescimento de 13%, eu tenho um dividendo conservador, que seria os 10% distribuídos em 28 centavos por ação preferencial ordinária, né? E eu tenho uma distribuição, se fosse considerar os 20%, o que eu acho mais difícil devido ao ciclo de pagamento de dívidas com que a empresa quer fazer, seria 56 centavos. Então espera-se mais ou menos, talvez, 28 centavos por ação preferencial ou ordinária, né? Klabin 3 ou Klabin 4, hoje com R$4, ela está naquele PL que eu te falei que é um pouquinho mais agressivo, e esses 28 centavos vêm um pouco em linha com o que foi 22, 23 e 24. Então, dependendo do valor com que você compra, você vai ter um yield on cost um pouco mais interessante. Aqui na linha dos R$4, ela vai te dar quase 6%. Se ela baixa, se ela vai lá para 3,50, 3,80, por exemplo, abre-se uma margem mais interessante. Não quer dizer que ela vá para esse valor, não sei se isso vai acontecer, mas caso vá, é uma oportunidade na carteira do canal. Lembrando que não é sugestão de investimentos. Aqui a gente tem, nos últimos 12 meses, uma empresa que caiu quase 2,5% na sua cotação frente ao Ibovespa, que vai positivamente. E se a gente olha mesmo com esse cenário um pouco mais pessimista para a Klabin dos investidores, a gente vê que nos últimos 5 anos ela venceu o IMAB e venceu o próprio Ibovespa, tendo uma rentabilidade ali de praticamente o dobro do Ibovespa, né? 43,9%, frente ao Tesouro IPCA mais 27,8% ou 19,8% da média global das ações. Então, quando você vai investir em Klabin, você tem que ficar muito atento com essas questões. Você precisa entender que é uma empresa de capital intensivo, que sempre vai precisar tirar parte ali do seu EBITDA para fazer os investimentos, e
pagar as suas dívidas. Então, para esse ano de 2025, nós esperamos o quê? Esperamos com que a empresa pague essas dívidas, esperamos crescimentos de receitas e crescimento de EBITDA para mesmo com o pagamento dessas dívidas, os dividendos ficar pelo menos constantes. O que vai fazer aumentar ou diminuir ali o seu lucro por ação seria o preço que você paga por essa ação no mercado atual. E aproveitar uma linha abaixo de R$4 daria uma margem mais interessante para garantir esse 6% de yield. É isso que você precisava saber sobre a Klabin. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia. Cada dia é um tema diferente, sempre às 7 da manhã, tá? Deixa para mim seu comentário sobre o Klabin, vou adorar te responder aqui para a gente continuar o nosso vídeo na aba dos comentários. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.